Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do CDF Concursos. Eu sou Gabriela, professora de inglês aqui do CDF, e hoje nós vamos fazer um simulado com 10 questões, todas referentes ao concurso da PCDF. Então, essas questões são da banca CESP, atual Sebrasp, e eu convido você a se inscrever no canal do CDF Concursos e acompanhar este e outros vídeos do nosso canal, ok? Então, vamos começar? Nós vamos começar, então, com as questões de língua inglesa. Vamos ver algumas questões de interpretação de texto e outras questões com itens específicos que essa banca adora cobrar em provas, ok? Acompanhe comigo na tela. Questão 1, de 2019, CGE, lá do Ceará, auditor de controle interno. Based on the text, judge the following item. Baseado no texto, julgue o item a seguir. The expression red tape means politically motivated and inconsistent official procedures. Então, aqui o foco é esta expressão, red tape. A expressão red tape significa procedimentos oficiais, politicamente motivados e inconsistentes. Bom, para você resolver esse tipo de questão, quando a banca pede para você voltar no texto numa linha específica, eu recomendo que você leia a frase por inteiro. Então, vamos ler a frase onde a gente vai encontrar essa expressão red tape lá na linha 2 do texto. The Canadian Revenue Agency continues to modernize its operations and reduce red tape to enhance services to Canadians while reducing its overall costs. A Agência da Receita do Canadá continua a modernizar suas operações e a reduzir a burocracia para melhorar os serviços para os canadenses, enquanto reduz ou reduzindo seus custos globais. Veja então que a expressão red tape ela aparece logo antes de to enhance services to Canadians. Veja que essa aqui é uma expressão específica. Por se tratar de uma expressão específica, ela tem um significado específico também. Então, nós não vamos traduzir ela ao pé da letra. Ou seja, essa expressão red tape não significa fita vermelha, ela significa burocracia. Então, vamos voltar ao item e definir se ele está certo ou errado. A expressão red tape, ela significa, então, burocracia, como eu falei anteriormente, e ela se refere a regulamentações excessivas. Perceba que não podemos, então, fazer a tradução dessa expressão literal, como fita vermelha. Portanto, o item está errado. Afinal de contas, essa expressão, ela significa burocracia, ok? Então, vamos agora para a questão número 2. Judge the following item concerning the vocabulary used in text. Julgue o item a seguir referente ao vocabulário usado no texto tal. Bom, aqui nós estamos vendo então uma questão referente a vocabulário. The word undisputed, linha 30, may be replaced by unquestioned, without altering the meaning of the sentences. Veja então que agora a banca pede para a gente substituir uma palavra pela outra e ela ainda coloca lá na nossa questão que, ao fazer essa substituição, não haverá diferença no sentido da frase. Então, vamos ver se essas duas palavras destacadas pela banca nessa questão são sinônimas. Se elas forem sinônimas, nós podemos fazer a substituição sem nenhum problema. Vamos ao texto. Critical questions that must be answered are that one, undisputed need for this revolution is a constant supply of electricity. Perguntas críticas que devem ser respondidas são que uma necessidade incontestável dessa revolução é o fornecimento constante da eletricidade. Perceba que, se você conhece o significado das duas palavras, você nem precisa voltar ao texto para ler a frase. Você já consegue, então, definir se elas são sinônimas ou não, apenas lendo a questão. Veja também que essas palavras destacadas, elas são sinônimas, portanto, o item está correto. Undisputed significa indiscutível, incontestável, e unquestionable significa inquestionável. Perceba que disputed e questionable são palavras que se assemelham com outras palavras no português, portanto, elas podem ser consideradas cognatos verdadeiros e podem te ajudar a fazer a sua prova. Lembre-se também que o prefixo UN, ele significa uma negação, então por isso é inquestionável, incontestável ou indiscutível, ok? Vamos então para a questão número 3. Considering the grammatical and semantic aspects of the text 6, decide whether the following items are right or wrong. Considerando os aspectos gramaticais e semânticos do texto 6, decida se os itens a seguir estão corretos ou errados. The idiom across the pond could be replaced by overseas, without altering the meaning of the sentence. A expressão idiomática do outro lado do Oceano Atlântico
pode ser substituída por no exterior, sem alterar o significado da sentença. Perceba que a questão já te dá uma dica aqui, ó, the idiom, que significa expressão idiomática. Se você já viu essa expressão, essa palavra em algum outro lugar, você sabe que essas expressões idiomáticas, elas têm significados únicos, elas não podem ser traduzidas ao pé da letra e, muito provavelmente, elas têm um significado específico dentro do contexto onde elas estão inseridas. Neste caso, across the pond não significa do outro lado da lagoa, né? Se a gente fosse traduzir essa expressão ao pé da letra, seria do outro lado da lagoa. Ela significa, na realidade, do outro lado do Oceano Atlântico. Ela é muito utilizada quando existem, por exemplo, discussões entre Estados Unidos e Inglaterra, Estados Unidos e Reino Unido, ok? Portanto, o que é importante a gente destacar aqui é a expressão que a questão já destacou, across the pond, do outro lado do Oceano Atlântico. Perceba, então, que a expressão idiomática não deve ser traduzida ao pé da letra, como eu falei, e ela tem um significado único, com sentido figurativo. Nesse contexto, ela faz a referência, então, aos Estados Unidos e Reino Unido. Perceba que a palavra que a questão sugere que a gente substitua essa expressão significa no exterior e tem um sentido amplo generalizado. Portanto, o item está incorreto, não podemos substituir a palavra a expressão across the pond por overseas, porque overseas tem um sentido muito mais amplo. Pode ser qualquer lugar no exterior, ok? Vamos agora a uma curiosidade. Você pode encontrar na sua prova um título de texto ou um título de artigo que pode te ajudar a conhecer um pouco mais sobre aquele texto. Caso você tenha dúvida da ideia principal do autor, ou se aquele texto é um texto de viés mais político ou mais científico, você pode dar uma olhada lá no rodapé e você pode ler o nome do autor, você pode ver se esse texto foi retirado de uma revista, de um artigo ou de um livro. E isso pode te ajudar, sim, a resolver algumas questões da sua prova de inglês. Portanto, é importante que você também leia de onde esse texto veio, ok? Alright, questão 4. Decide whether the following statements are right or wrong according to text 1. Decida se as seguintes afirmações estão corretas ou erradas de acordo com o texto 1. In the first paragraph, the words ongoing and advocates can be correctly and respectively replaced by far-reaching and lawyers, without this changing the meaning of the passage. No primeiro parágrafo, as palavras em andamento e defensores podem ser correta e respectivamente substituídas por de longo alcance e advogados, sem que isso mude o significado da passagem. Perceba que esse tipo de questão a banca adora, quando ela pede para você substituir um termo pelo outro, uma palavra pela outra. Aqui, o que você precisa prestar bastante atenção é se essas palavras são sinônimas. Nesse caso, nós vamos trabalhar com 4 palavras distintas. Então, é muito provável que exista uma diferença entre essas palavras. Vamos ver, então, quais são as diferenças? Vamos ao texto. In the ongoing debate amongst international relations scholars, information and communication technology, ICT experts, digital strategists, social media advocates, and others, the first question for us is, what is happening to diplomacy? No debate em andamento entre acadêmicos de relações internacionais, especialistas em tecnologia da informação e comunicação, TIC, estrategistas digitais, defensores de mídia social e outros, a primeira pergunta para nós é: o que está acontecendo com a diplomacia? Perceba, então, que as 2 palavras destacadas na questão estão aqui. Ongoing debate, né? O debate em andamento, e social media advocates, ou seja, defensores de mídia social. Agora vamos ver se essas palavras são sinônimas ou não. As palavras do texto são essas, ongoing, advocates. Ongoing significa, então, em andamento, acontecendo agora, e advocate significa defensores ou defensoras. Veja que as palavras que a questão sugere que façamos a substituição são essas, far-reaching e lawyers. Lawyers significa advogados ou advogadas e far-reaching de longo alcance abrangente. Veja que neste caso a questão está incorreta, pois as palavras não são sinônimas. A palavra advocate, ela pode causar uma certa confusão, porque essa palavra é considerada um falso cognato neste contexto, pois neste contexto essa palavra significa defensores, ok? Vamos agora, então, à questão número 5. Concerning the ideas of the previous text and the vocabulary used in it, judge the following items. Com relação às ideias no texto anterior e o vocabulário usado nele, julgue os seguintes itens.
The phrase surveys abound, lá na linha 8, could be correctly replaced by there are numerous surveys, without altering the meaning of the sentence. A frase pesquisas abundantes, na linha 8, pode ser corretamente substituída por existem inúmeras pesquisas, sem alterar o significado da frase. Você já conseguiu perceber que sempre que a banca pede para você substituir um termo pelo outro ou uma frase por uma outra frase, ela sempre coloca lá a observação, sem que o sentido seja alterado? Portanto, nós precisamos sempre prestar atenção e identificar se essas palavras ou expressões ou frases completas são sinônimas ou não. Vamos então ao texto. Surveys abound using all source of measurement parameters. Pesquisas abundantes usando todas as fontes de parâmetros de medição. Então veja que a expressão surveys abound significa pesquisas abundantes. E o texto pede para a gente substituir, a questão pede para a gente substituir surveys abound por there are numerous surveys. E as duas expressões são similares, portanto, o item está correto. Perceba, então, que mesmo quando a banca pede para você substituir uma frase inteira ou uma expressão inteira por uma outra, o item pode sim estar correto. A gente precisa sempre avaliar o contexto e voltar lá no texto rapidinho só para dar uma olhada na frase onde aquela expressão ou aquela palavra está inserida, ok? Para você resolver esse tipo de questão, lembre-se que você não precisa ler o texto todo, você só precisa identificar as palavras e as expressões destacadas na questão, dá uma olhadinha lá no texto para você ter certeza do que você está fazendo e já parte para a próxima questão. Agora lembre-se, se você já conhece as palavras destacadas, já sabe que elas são sinônimas, não precisa nem voltar no texto. Já coloca lá que o item está correto e vai para a próxima questão, ok? Vamos então, só dar uma olhadinha agora no significado das palavras numerous e abound. Essas duas palavras podem ser consideradas cognatos verdadeiros. Numerous significa numeroso, abundante, e abound, abundante, ou existir em grande quantidade, em grande número ou em grande quantidade. Lembre-se, então, que a banca adora esse tipo de questão, que sugere que você substitua um termo pelo outro. E os cognatos verdadeiros, ou seja, aquelas palavras que são amigas, pois elas têm uma grafia semelhante, tanto no português quanto no inglês, e significados também muito parecidos, elas vão te ajudar a resolver esse tipo de questão. Então, às vezes, você não lembra da expressão completa, mas você lembra do significado de uma das palavras. E lembrar do significado de uma dessas palavras pode te ajudar a encontrar um sinônimo ou não para aquela expressão ou aquela frase completa. Ok? Questão 6. According to the text, judge the next item. De acordo com o texto, julgue o próximo item. In the sentence introduced by the word nevertheless, the author denies that all human rights are equal. Na frase, introduzida pela palavra no entanto, todavia, lá na linha 16, o autor nega que todos os direitos humanos sejam iguais. Veja então que o termo destacado nessa questão é a palavra nevertheless. E aqui, o autor nega que todos os direitos humanos são iguais. Essa parte da questão aqui é muito importante. A gente precisa verificar, então, se existe essa negação no texto. Então, vamos juntos lá olhar o texto agora. Nevertheless, the term basic human rights designates certain human rights that are simply too basic not to be respected. No entanto, todavia, o termo direitos humanos básicos designa certos direitos humanos que são simplesmente básicos demais para não serem respeitados. Veja, então, que aqui no texto nós já sabemos que existe um grupo específico de direitos humanos. E lembra que lá na questão o autor nega que todos os direitos humanos sejam iguais. Portanto, o item está correto. A frase que é introduzida pela expressão nevertheless, ela traz essa negação. Perceba que o autor ele vai tratar a respeito dos direitos humanos que são básicos demais para não serem respeitados. Neste caso, então, existem diversas categorias de direitos humanos. E a afirmação do item em que diz que o autor nega que todos esses direitos humanos são iguais, está correta. Está de acordo com o que a gente leu lá no texto. Perceba que aqui, neste caso, o texto destaca uma expressão, mas ele não faz nenhuma pergunta a respeito da expressão destacada. Ele quer saber se a ideia introduzida por ela é a mesma que está na afirmação do item. É bom a gente lembrar que a palavra nevertheless, ela é um advérbio que também pode assumir a função de conjunção adverbial. Ela introduz uma ideia adversativa, de oposição ou de contraste. Ela também tem alguns sinônimos muito importantes e comumente encontrados em provas
da língua inglesa, como however, que significa contudo, porém, entretanto, a palavra still, que também significa ainda, apesar, e yet, que pode ser usado também como ainda, mas, contudo, porém. Perceba, então, que essas palavras destacadas aqui, elas funcionam para linkar ideias dentro de um texto. Portanto, muitas vezes elas aparecem na sua prova de concurso, nos tipos de questões em que a banca vai pedir para você substituir uma palavra por outra ou uma expressão por outra. Portanto, é muito importante sempre dar uma olhadinha em quais são essas palavras e quais são os seus sinônimos, para que, caso você encontre uma questão parecida com essa na hora da sua prova, você vai lembrar com mais facilidade se aquela expressão é sinônimo ou não da palavra destacada, ok? Bom, vamos então para a questão 7. Based on the text, judge the following item. Com base no texto, julgue o item a seguir. Vou parar só um minutinho aqui para para chamar atenção para o enunciado das questões. A banca CESP, atual Sebrasp, ela adora colocar os enunciados dessa forma. Baseado no texto, identifique se o item está certo ou errado. Ou baseado no texto, nos aspectos semânticos, linguísticos, etc. Identifique se o item está certo ou errado. Então, lembre-se que o contexto é importante na hora de você resolver a sua prova de inglês. Não pega uma expressão isolada ou, por exemplo, uma expressão idiomática, como vimos anteriormente, e tente traduzir ela ao pé da letra, porque muito provavelmente você vai traduzir da forma errada e isso pode induzir ao erro na hora da sua prova também. Então, é importante ler os textos, leia pelo menos a primeira frase de cada texto, que são as topic sentences, que são as frases que trazem a ideia que vai ser desenvolvida em cada parágrafo, e leia também lá o rodapé, onde traz a informação se aquele artigo, aquele texto foi retirado de uma revista, de um livro, etc. Ok? Essas coisas são importantes e elas ajudam você a ter uma ideia geral do contexto daquele texto, para você ter uma ideia do tipo de informação que o autor está querendo passar, e isso vai te ajudar a fazer a sua prova de inglês de uma forma mais rápida e assertiva. Vamos então à questão 7. As far as the use of apostrophes is concerned, there is significant difference in meaning between users and users. No que diz respeito ao uso de apóstrofos, há uma diferença significativa no significado entre users e users. Percebe que a pronúncia desses dois termos ela é igual. Users, users. Mas a grafia deles é distinta. E traz uma diferença enorme entre os dois termos. Vamos ver que diferença é essa. No texto, vamos ver então onde essa expressão aparece, esse termo aparece. The British government has outlined its highly controversial plan to introduce the Investigatory Powers Bill, which would grant agencies not only more power, but also allow them to force internet companies to log and track users' web history. Users' web history for up to a year to allow for the police and security service access. O governo britânico esboçou seu plano altamente controverso de apresentar o projeto de lei de poderes investigatórios, que daria às agências não apenas mais poder, mas também lhes permitiria forçar as empresas de internet a registrar e rastrear o histórico da web dos usuários, por até 1 ano, para permitir à polícia e aos serviços de segurança o acesso. Perceba então que eu destaquei aqui no texto o termo e as palavras a ele conectadas. Users Web History, ou seja, o histórico da web dos usuários, ok? Então vamos ver então a diferença entre os dois termos destacados na questão. Users, com o apóstrofo no final, significa que existe posse dos usuários, usuários no plural. E user, apóstrofo, IS, significa que existe apenas um usuário. Portanto, existe sim uma diferença significativa entre os dois termos. E o item está correto, ok? Vamos ver, então, que os pronomes possessivos também indicam posse, não é somente lá o apóstrofe. E os pronomes possessivos em inglês são todos esses. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours and theirs. Eles concordam com o proprietário ou possuidor e não com a coisa possuída. Não aparecem antes dos substantivos, mas podem ser utilizados antes dos substantivos quando acompanhados da preposição of, como aqui no exemplo. Liz is a friend of mine. Liz é uma amiga minha. Portanto, veja que agora eu linkei o que a gente viu na questão com os pronomes possessivos, que também são muito comuns de serem encontrados nas provas de língua em inglês. Perceba que existem pronomes que vão fazer referência a o sujeito ou o possuidor da coisa no plural e no singular, como eu destaquei lá na tabela. E é importante que você conheça as diferenças entre esses pronomes, ok?
Vamos continuar então. Questão 8. Based on the text, judge the following item. Com base no texto, julgue o item a seguir. It can be inferred from the text that a bill, as in Investigatory Powers Bill, lá na linha 24, is a new law that was presented to Parliament for discussion, passed, and is ready to be enacted. Pode-se inferir do texto que um projeto de lei, como em Projeto de Lei de Poderes de Investigação, lá na linha 24, é uma nova lei que foi apresentada ao Parlamento para discussão, aprovada e está pronta para ser promulgada. Perceba que a questão indica que o texto fala que essa Investigatory Powers Bill é já uma nova lei, que foi apresentada ao Parlamento para discussão, ela foi aprovada e está pronta para ser promulgada. Vamos voltar ao texto, então, e verificar se existe realmente essa lei já pronta para ser promulgada. The British government has outlined its highly controversial plan to introduce the Investigatory Powers Bill, which would grant agencies not only more power, but also allow them to force internet companies to log and track users' web history for up to a year to allow the police and security service access. O governo britânico esboçou seu plano altamente controverso de apresentar o projeto de lei de poderes investigatórios que daria às agências não apenas mais poder, mas também lhes permitiria forçar as empresas de internet a registrar e rastrear o histórico da web dos usuários por até 1 ano para permitir à polícia e aos serviços de segurança o acesso. Perceba que no início do texto, the British government has outlined its highly controversial plan to introduce the Investigatory Powers Bill. Nós já podemos ver que existe, então, um plano altamente controverso que está sendo apresentado. Agora eu acho que você já entendeu, né, que o item está incorreto. Bom, no projeto de lei, então, não é lei. Portanto, a afirmação está extrapolando o que a gente viu lá no texto. Lembre-se, então, que é importante, neste caso aqui, voltar lá na linha 24 e ler a frase completa para você ter a certeza de que existe sim um projeto de lei, mas que ele ainda não é lei e não está pronto para ser promulgado. Ele apenas foi introduzido ao parlamento, ok? Portanto, o item está errado. Vamos lá para a questão 9. Considering the linguistic aspects and the ideas of the text, judge the following items. Considerando os aspectos linguísticos e as ideias do texto, julgue os seguintes itens. In the text, mostly is synonymous with particularly. No texto, principalmente, é sinônimo de particularmente. Veja, então, que o item destaca a palavra mostly, que vai aparecer lá na linha 15, e afirma que ela é sinônimo da palavra particularly. É importante que você lembre que essas duas palavras são advérbios. Então, vamos ao texto. Mostly, software development can be described in terms of structures, processors, and outcomes. Principalmente, o desenvolvimento de software pode ser descrito em termos de estruturas, processos e resultados. Veja, então, que mostly está introduzindo uma ideia ao texto. Mostly, então, como eu falei, é um advérbio de modo, que significa principalmente, na maioria das vezes. E seus sinônimos são usually, que significa usualmente, mainly, que significa principalmente, e principally, que significa também principalmente. A palavra particularly, que a questão diz que é sinônimo de mostly, não é sinônimo de mostly. Também é um advérbio de modo, mas significa particularmente, especialmente. Perceba, então, aqui, que apesar do texto pedir para a gente substituir um advérbio pelo outro, os advérbios destacados neste item, eles não são sinônimos. Portanto, o item está incorreto. Ah, mas eu não lembro da palavra mostly e eu também não lembro da palavra particularly. Eu não tenho certeza do significado delas. Você pode lembrar da palavra most e da palavra particular, que são, a palavra particular é uma palavra especialmente amiga, pois ela é um cognato verdadeiro, e a palavra most é uma palavra muito comum, então provavelmente você já viu essa palavra em algum outro texto que você leu se preparando para fazer a sua prova. Então vamos ver o significado delas? A palavra most, então, que eu disse que é uma palavra muito comum em textos de língua inglesa, significa maioria, maior parte, e a palavra particular, que é um cognato verdadeiro, ou seja, uma palavra amiga, significa particular, especial, peculiar. Então, se você lembrar do significado dessas duas palavras, você já consegue ter uma ideia de que most e particularly são mostly, né, e particularly são palavras distintas, são palavras que têm significados distintos. Elas não são sinônimas, portanto, o item está incorreto.
Vamos agora para a nossa... Antes da última questão, vamos dar uma olhadinha então nos advérbios, em alguns advérbios comuns. Veja que eu trouxe aqui uma lista pequena, mas você encontra lá no nosso livro digital uma lista enorme dos advérbios comuns encontrados em provas de língua inglesa. Aqui eu trouxe para você a palavra bravely, carefully, cautiously, dangerously and easily. Perceba que existe uma semelhança entre esses advérbios. Todos eles terminam em ly. Isso não significa que todas as palavras em inglês que terminam em ly são advérbios, mas pode também te ajudar a fazer a sua prova de inglês, porque você pode lembrar que algumas palavras que terminam com ly são advérbios, ok? Bom, os advérbios eles vão aparecer após o verbo principal ou após o objeto direto e apenas quando eles possuem o papel de enfatizar alguma coisa, eles vão ser posicionados então no início da oração ou antes do verbo principal mais objeto direto. Veja então que no texto que a gente acabou de ler, a palavra mostly aparecia lá na frente, né? Ela aparecia como a primeira palavra daquela oração. Portanto, ela está destacando alguma coisa naquela oração. Ela está enfatizando alguma coisa. Posição correta, uso correto do advérbio de modo mostly. Questão 10. Considering the linguistic aspects and the ideas of text, judge the following items. Considerando os aspectos linguísticos e as ideias do texto, julgue os seguintes itens. Leveling has to do with measuring the difference between a veteran developer's conduct and their less trained counterparts. O nivelamento tem a ver com medir a diferença entre a conduta de desenvolvedores veteranos e a dos seus colegas menos treinados. Perceba, então, que o item destaca o significado de leveling. Leveling has to do with measuring the difference. Está medindo a diferença entre quê? A veteran developer's conduct, a conduta de desenvolvedores veteranos e less trained counterparts. Ou seja, em contrapartida, seus colegas menos treinados. Perceba o uso, novamente, do apóstrofo aqui, trazendo a ideia de posse, né? Neste caso, a ideia de posse é da conduta dos desenvolvedores veteranos. Veja que a palavra developers, ela está no plural. Portanto, o apóstrofo deve vir após o S. E significa que existem mais de um desenvolvedor, neste caso aqui, ok? Então vamos ao texto. Key to understanding mental processes is the concept of leveling, which captures how the behavior of more experienced developers differ from less experienced developers. A chave para entender os processos mentais é o conceito de nivelamento, que captura como o comportamento dos desenvolvedores mais experientes difere dos desenvolvedores menos experientes. Perceba então que a palavra que o item destacou, leveling, também aparece aqui no texto. Leveling é o conceito, né, que captura como o comportamento, how the behavior, de desenvolvedores experientes difere dos comportamentos dos desenvolvedores menos experientes. Perceba que o texto ele não traz a palavra veteran, a palavra veterano. Você já consegue perceber? Então vamos ao item. Leveling has to do with measuring the difference between a veteran developer's conduct and their less trained counterparts. Perceba que desenvolvedores veteranos, então, veteran developer's conduct, não é a mesma coisa que desenvolvedores experientes. Portanto, o item está errado. Olha, uma palavrinha só deixou esse item incorreto. É importante você lembrar também da palavra counterpart, né, que eu não traduzi como contrapartida, porque no texto não fazia sentido, mas traduzi então como os desenvolvedores menos experientes. Que leveling, nivelamento, ele faz a comparação, né, entre os desenvolvedores experientes e os desenvolvedores menos experientes, e é essa a ideia que o texto traz. Então, é importante destacar também que você não precisa conhecer todas as palavras dos textos que vão aparecer na sua prova. Você não precisa traduzir todas elas ao pé da letra. Na realidade, eu recomendo que você não faça isso. É importante que você conheça o contexto, tenha uma ideia geral do que o texto está querendo dizer, leia todas as questões antes de você voltar ao texto para poder ter certeza se as suas respostas estão corretas ou não, ok? Bom, eu vou me despedindo de vocês, eu espero que você tenha gostado do simulado, espero que você acompanhe também outros vídeos no canal do CDF, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, curta o nosso vídeo
e até a próxima aula. Muito obrigada. Thank you very much.